Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à terça-feira que tem como título a Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. Estamos estudando agora Efésios capítulo 3 e hoje o texto se concentra do verso 7 ao 11. Quais são as descrições onde Paulo queria chegar com essa parte, essa seção aí que ele escreveu? Você vê que no versículo 7 Paulo se identifica como ministro. E a lição trabalha que Paulo tinha uma progressão do seu pensamento em relação à sua vocação para com Cristo. Ele, em um momento, se diz ministro, outro apóstolo, depois ele diz que era o menor entre eles. E eu não vou dizer que é uma progressão da intimidade de Paulo para com Cristo, mas na verdade, assim, eu já li em outros comentários, em outros momentos estudando, de que Paulo ele utilizou do seu título a partir de momentos que ele foi questionado. Então, Paulo teve uma dificuldade com os judaizantes, aqueles que eram judeus convertidos e tentavam impor as suas crenças para os gentios que estavam agora ali começando a crer. O que é impor? A circuncisão, a lei dos anciões que tinham que lavar as mãos, coisas que eram típicas da cultura judaica, eles queriam impor que era obrigatório para os gentios também fazer. E muitas das vezes eles questionaram Paulo em sua autoridade. E Paulo teve que dizer que ele viu a Cristo pessoalmente, por isso que ele se considerava um apóstolo. Paulo teve que dizer que ele era o apóstolo dos gentios, porque a sua vocação foi para ele, e na verdade, pelo que estudamos na própria Bíblia, você vê que quem teve mais notoriedade, mais participação, mais viagem foi justamente Paulo em meio aos gentios. Então, a explicação da lição não está errada, mas a gente precisa entender que Paulo, ele era humilde desde quando se converteu, mas em alguns momentos ele teve que lembrar quem ele era para que as pessoas tivessem o devido respeito. É igual, por exemplo, a mim como pastor. Tem gente que me chama pelo nome, tem pessoas que é mais velha que eu, então chama pelo nome, não chama pelo título, mas às vezes a gente precisa apresentar-se como pastor, porque estudou para isso, tem o título e precisa se comportar como tal. Então eu vejo isso em Paulo. Agora, claro que cada vez mais que a gente se aproxima de Cristo, eu concordo, as nossas credenciais ficam evidentes. Por isso que Paulo escreve algumas cartas e essas cartas há uma certa intimidade, como para Timóteo. Como você vê ali o exemplo que ele diz, né? E finalmente se descreve como o pior, o principal dos pecadores, como em 1 Timóteo 1,15. Paulo abria o coração ao amigo e queria ensiná-lo de que na humildade é que Deus pode agir em nós. Ellen White até diz o seguinte: ó, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá aos seus próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Caminho a Cristo, página 64. Olhando para nós, queridos, olhando para mim, eu não vejo nenhum motivo para eu me salvar, mas olhando para Cristo, eu não vejo nenhum motivo para me perder. Por isso que a graça existe, é a justiça de Deus em nós. É em Cristo que podemos ver a misericórdia de Deus sobre nossa vida, não os nossos méritos que nos validam, mas os méritos de Cristo. E indo para o fim, a lição diz assim, ó: esses poderes são advertidos de que o plano de Deus está em andamento e que sua ruína é garantida. A própria natureza de uma igreja unificada sinalizará sua derrota final. É quando ele trabalha aqui a lição, o texto que está em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz: revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, queridos, em Cristo, Paulo trabalha a ideia que a gente consegue entender a multiforme sabedoria de Deus para vencermos esse inimigo. Estando próximo de Cristo, nossos olhos se abrem espiritualmente e a gente vê que não são contra homens,
contra pessoas que é a nossa luta, mas contra o inimigo. E por isso que a gente deve pedir forças a Deus e pedir a direção do seu Santo Espírito. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe cada amigo que está aqui no canal, abençoe que eles vieram ouvir da Tua palavra, aprender mais de acordo com a lição, e que possamos cada dia entender sobre a graça, sobre o Teu amor, que é quem nos capacita para continuar nessa jornada, porque mérito nenhum nós temos, mas toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.